Olá, boa tarde, sou o doutor Antônio Martins de Farias. Primeiro, estou aqui presente, primeiro para agradecer a Deus por estar vivo, a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Peço que continue fazendo o mesmo, passe para um amigo, para que meu canal possa crescer, né? Muito obrigado aos 267 amigos que acreditaram no meu trabalho e se inscreveram no meu canal, né? Muito obrigado mesmo, estou muito feliz. Desculpa a voz hoje que eu tô com a gripe, a voz tá um caco, mas é obrigação, temos que fazer, né? Vamos lá, no vídeo anterior, o vídeo número 57, eu falava sobre o título 4, né, da organização dos poderes e tratando do poder legislativo, né? Falei sobre o artigo 46, né? Agora eu vou falar no artigo 47. O artigo 47 trata do seguinte, vamos lá. Salvo disposição inconstitucional, em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, né, presentes a maioria absoluta e de seus membros. Cada sessão, por exemplo, uma lei complementar tem uma certa dificuldade, você precisa de um maior número de votos. Emenda à Constituição, você precisa de um número maior de votos. A lei ordinária, a maioria simples, a maioria absoluta. Então, cada caso, cada lei, né, porque uma reforma da Constituição é mais, vamos dizer assim, mais dificultoso? Porque o ideal é que não se altere a Constituição, né, que a Constituição seja perene, seja permanente. Mas já que o legislador assim faz, que a sociedade também não é estanque, os desejos e as aspirações sociais, elas se alteram ao longo do tempo, né? Principalmente hoje em dia com as alterações sociais que a gente vive numa velocidade muito grande. O legislador constituinte originário deu essa possibilidade do constituinte derivado, né, o revisor, fazer essas alterações. O ideal é que não houvesse tanta alteração na Constituição como tem sido nos últimos anos. Você vê o governo Bolsonaro, você pega no pé de Bolsonaro. Não, porque toda a alteração da Constituição ela tem como base um desejo, né, do Poder Executivo, para adequar, né, as suas aspirações. E foram mais de 25 emendas, é muita coisa nesse governo, de 2019 agora para cá, mais de 25 emendas, é muita emenda. Então, ela tem que ser um trabalho, ter uma maior dificuldade para ser alterada, né? Então, precisa de 2/5, 2/3, dependendo da situação, o número de votos tem que ser maior, tá? E são atribuição do Congresso Nacional, né, gente? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente passa despercebido, não sabe qual é a importância do Congresso Nacional, mas ele tem uma importância fundamental. Sem o Congresso Nacional, fica muito difícil para o presidente da República e por nós brasileiros viveríamos numa situação muito difícil. Entendeu? Então vamos lá, o que eu vou? As atribuições, ou seja, a competência para isso aí, quer dizer, da sua existência, né? O Congresso Nacional existe para isso, né? O Congresso Nacional é a união das duas casas. O Congresso Nacional é a união da Câmara dos Deputados, que é o chamado Poder do Povo, e o Senado Federal, que é o chamado representação dos estados na federação. Então diz assim, o que diz o artigo 48? Esse artigo é muito importante. Diz assim, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre as matérias de competência da União, especialmente sobre o sistema tributário, arrecadação e tributação de rendas. Não tem como, né, a cobrança dos impostos, elas têm que ser, todas elas, não pode haver a cobrança de um tributo sem uma lei para que especifique a sua alíquota, a sua base de cálculo, enfim. É fundamental o Congresso Nacional, todo tributo, né, para resolver a situação de tributação do nosso país, né? É fundamental. Plano plurianual, elaborar o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Isso, o Congresso Nacional faz uma espécie de fiscalização, porque quando o programa plurianual, né, ele tem que
a questão da dívida, do endividamento dos estados, do endividamento da União, né? As operações de crédito que o governo faz toda hora, tomando emprestado, comprando, vendendo títulos, tudo isso é regulado por leis, por portarias, por resoluções, né? Por tudo definição, e tem que ter o aval do Congresso Nacional, né? Fixação e também a questão da moeda, que curso forçado é o real, né, que a gente usa, que todo mundo é obrigado a aceitar. Ninguém pode se recusar a receber no Brasil, né, no território brasileiro, receber a compra e venda, a transação que não seja através de dinheiro, né, do real, né? Então o real, ele é a questão de custo forçado. Você é obrigado a qualquer transação você receber em dinheiro, pagar e receber em dinheiro. Então isso é formado pelo Congresso Nacional, né? Planos, programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Eles têm que criar esses planos, por exemplo, plano para a região semiárido nordestino, 3,5% da arrecadação do imposto de renda é dedicado à implantação do sistema de cisterna, poços artesianos para melhorar, para amenizar a seca. Por exemplo, incentivar a pescaria em determinadas regiões, incentivar a criação de abelhas em determinadas regiões, por exemplo, onde se tem muita plantação de eucalipto, onde tem muita flor. Tudo isso são programas que o governo vai fazendo para quê? Para desenvolver o país de uma forma igual, né? Não ter essas desigualdades, não ter essa assimetria que o Brasil é, porque nós somos uma federação muito assimétrica, ou seja, muito desigual. Então o governo, ele precisa do apoio do Congresso Nacional para tomar medidas, né, para desenvolver. Por exemplo, nós temos muita Codevasp que está se transformando numa casa de corrupção, né, com esse negócio do orçamento secreto. É a principal instituição que tem mais envolvimento, né, falcatruas políticas, porque entregaram apadrinhados, e isso é um erro, né? A Sudene, a Sudã, tudo foram instituições criadas na visão, né, com o objetivo de desenvolver as regiões, né? Para que não tivesse uma região tão rica como a região sul, por exemplo, em detrimento da região nordeste, que é extremamente pobre, né? Isso tem que acabar, isso é através do Congresso Nacional que isso é possível. E junto, né, o governo federal, ele tem que trabalhar em harmonia com o Congresso Nacional para encontrar o equilíbrio, encontrar essas situações. Quando você vê o presidente brigando com o parlamento, o presidente brigando com o poder judiciário, alguma coisa está errada. Porque tem que haver harmonia, porque o trabalho, o fim do presidente da República é trabalhar para o bem do país e não para o bem dele próprio, né? Limites do território nacional, espaço aéreo, marítimo e bens de domínio da União. Tudo isso é importante demais, né, gente? Espaço aéreo, o que pode passar, o que não pode, toda a legislação sobre avião, tudo isso tem que ser com a supervisão e acompanhamento do Congresso Nacional, né? Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios, os estados, essa questão de criação, incorporação, divisão de estados, tudo passa pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional tem uma importância enorme, né, sobre o nosso país, né? A gente precisa de transferência temporária da sede do governo federal. Ela pode agora, por exemplo, num conflito em São Paulo, por exemplo, o Congresso Nacional pode determinar que a capital federal temporariamente vai se instalar em São Paulo, ou no Pernambuco, ou sei lá. Isso aí é tudo com a supervisão do Congresso Nacional. Nada o presidente da República pode fazer sem a anuência do Congresso Nacional. E é muito a concessão de anistia, por exemplo, né, essa questão que o presidente, essa anistia, né, o presidente da República não pode dar uma anistia a Lavonté, como ele deu a esse deputado criminoso do Rio de Janeiro. Uma anistia em si teria que passar também pelo Congresso Nacional, né? A organização administrativa dos poderes do Judiciário, do Ministério Público, tudo isso depende de votação, discussão, né, no Congresso Nacional. É de fundamental importância, né? Criação e transformação e extinção de cargos. Quando o governo cria um cargo, por exemplo, cobrador, né? Hoje não tem mais. Antigamente os cobradores de impostos saíam de porta em porta, de fazenda em fazenda. Hoje não existe mais. Então, para extinguir esse cargo, tem que ter a participação do Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional, ele participa diariamente da nossa vida. É que a gente acha que não é assim, mas é sim, entendeu? Essa a realidade.
quando a gente para analisar, tudo passa pelo Congresso Nacional, né? Nossa vida está ligada ao Congresso Nacional. Por isso da importância da leitura da Constituição e da importância como representa, como é importante a política, o ato de política. Não essa política pobre, de xingamento, não é uma política de você saber, né, que tudo depende do Congresso Nacional. E você precisa de estar antenado para você não ser enganado, né? Diz, não, porque o Congresso Nacional tem um poder enorme, né? Aqui outra, criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública, tudo isso depende muito da situação, também depende do Congresso Nacional. O Congresso Nacional também define, por exemplo, as questões das rádios, das TVs, tudo isso Congresso Nacional. Né? A matéria financeira e cambial, o governo que define essa questão, como funciona a compra e venda de moedas internacionais, como sistema de pagamento, Banco Central, banco, tudo isso depende de quê? Do Congresso Nacional. Então tem Congresso Nacional, ele vive no nosso dia a dia, todas nós, direito civil, nossos casamentos, divórcio, registro de filhos, tudo isso depende do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que cria as leis, que discute, que altera, né? E isso é uma coisa muito importante, a gente tem que dar valor à fixação do salário, do subsídio dos ministros e assim sucessivamente. Tá, gente? Então, no próximo vídeo nós vamos continuar falando aqui, né? Aí eu vou falar porque tem a questão da competência exclusiva. Essa competência aqui do Congresso Nacional é competência compartilhada, é com o presidente da República e o Congresso Nacional, porque o presidente da República também tem muito poder político, porque, por exemplo, o presidente da República, o Congresso Nacional pode votar uma lei e o presidente da República vetar. Ele pode vetar 100% a lei, 100%, ou pode vetar um artigo, pode vetar para que a alegação é inconstitucional, quer dizer, é uma previsão, né? Uma previsão que o presidente da República tem. Essa lei não se aplica ao Brasil, vai prejudicar o povo, ela é inconstitucional. Então, o poder de veto aqui, então, o Congresso Nacional, quando trata-se do poder de cuidar do nosso dia a dia, das leis, do processo de legislação de rádio, de TV, de saúde, tem a aprovação do presidente da República e do Congresso Nacional. Então, o que tem que haver? É a união dos dois poderes, Congresso Nacional com o presidente da República, o poder legislativo com o poder executivo. É fundamental, porque o poder legislativo cria as regras, aprova as regras e o poder executivo executa as leis. E o STF, que é o ápice do Poder Judiciário, diz quem está razão, quem está certo, quem está errado. Então, essa harmonia de poderes é essencial para que um presidente da República tenha condições de governar de forma boa, de forma correta o país. Um presidente que rompe com um dos poderes ou com os dois poderes, ele está completamente errado, porque a briga que o presidente Bolsonaro se envolveu com o Supremo Tribunal Federal prova que de uma incompetência, porque com a leitura da Constituição fica bem claro, vocês vão ver depois aqui as competências exclusivas, né, do poder legislativo, e as competências também tem as competências exclusivas do presidente da República, tudo nós vamos ver a seu tempo, mas acontece que essa relação, a atribuição do Congresso Nacional, ela trabalha em harmonia com o Poder Executivo, porque o Poder Executivo tem também um poder político, ele também veta, ele também submete à criação de leis, ele pode pedir a urgência na votação de um projeto de lei. Então tem que haver uma coparticipação, né, do Poder Executivo com o Poder Legislativo e, consequentemente, com o Poder Judiciário, porque os três juntos é que vão dar o equilíbrio, fazer com que as nossas normas, as nossas regras, os nossos direitos sejam respeitados em todo o território nacional. Ok, gente? Muito obrigado. No próximo capítulo a gente continua sobre o poder exclusivo, né, as atribuições exclusivas do Congresso Nacional. Muito obrigado.